A Isca de Satanás, capítulo 11. Perdão. Você não dá, você não recebe. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos, capítulo 11, versículo 24, 26. No restante do livro, quero voltar nossa atenção para as consequências de nos recusarmos a esquecer a ofensa e para a forma de nos libertarmos dela. Jesus falava sério quando disse: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vivemos em uma cultura na qual nem sempre se fala sério quando se diz alguma coisa. Consequentemente, não acreditamos que as pessoas estão falando sério quando nos dizem algo. A palavra de uma pessoa não é levada a sério. Isto começa na infância. Um pai diz a seu filho: se você fizer isso de novo, levará uma surra. A criança não apenas faz de novo, como também muitas vezes mais. Em seguida, a cada episódio, a criança recebe a mesma advertência de seu pai. Em geral, nenhuma ação corretiva é tomada. Se a correção acontece, ou ela é mais leve do que foi prometido, ou mais severa porque o pai está frustrado, as duas reações passam à criança a mensagem de que não falamos sério quando dizemos alguma coisa, ou que aquilo que dizemos não é verdade. A criança aprende a pensar que nem tudo o que as figuras de autoridade dizem é verdade. Então ela fica confusa, sem saber quando e se deve levar as autoridades a sério. Esta atitude se projeta em outras áreas de sua vida. Ela vê seus professores, amigos, líderes e patrões através do mesmo padrão de referência. Quando se torna adulta, já passou a aceitar isto como normal. Suas conversas agora consistem de promessas e declarações em que ela diz coisas, mas não fala sério. Deixa-me dar-lhe um exemplo hipotético de uma conversa típica. John vê Tom, a quem conhece, mas com quem não fala por algum tempo. Ele está com pressa e pensa: não acredito que vou cruzar com Tom. Não tenho tempo para falar agora. Os dois homens se olham. John diz: glória a Deus, irmão. É bom ver você. Eles falam brevemente. Como John está com pressa, ele encerra dizendo: precisamos nos encontrar algum dia para almoçar. Em primeiro lugar, John não está entusiasmado por ter encontrado Tom, porque ele está com pressa. Em segundo lugar, ele não estava pensando no Senhor e cumprimentou Tom com glória a Deus. Em terceiro lugar, ele não tinha intenção de dar seguimento àquele convite para almoçar. Foi apenas um meio de sair rapidamente da situação e aplacar a sua consciência ao mesmo tempo. Assim, John não fala sério com relação a nada do que disse nessa conversa. Situações reais como esta ocorrem todos os dias. A maioria das pessoas hoje não fala sério com relação a 1/4 do que diz. Então, não é de admirar que tenhamos dificuldade em saber quando devemos levar uma pessoa a sério. Mas quando Jesus fala, Ele quer que o levemos a sério. Não podemos encarar o que Ele diz do mesmo modo que encaramos as outras autoridades ou relacionamentos em nossas vidas. Quando Ele diz uma coisa, Ele fala sério. Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. Ele anda em um nível de verdade e integridade que transcende a nossa cultura e a nossa sociedade. Então,
Quando Jesus disse: "Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas", ele fala sério. Indo um pouco mais adiante, vemos que ele não diz isso apenas uma vez nos evangelhos, mas muitas vezes. Ele estava enfatizando a importância dessa advertência. Vamos dar uma olhada em algumas dessas declarações que ele fez em ocasiões diferentes. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E outra vez, perdoai, e sereis perdoados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Novamente na oração do Senhor lemos: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Pergunto-me quantos cristãos gostaria que Deus os perdoasse do mesmo modo que eles perdoaram aqueles que os ofenderam, mas é exatamente do mesmo modo que eles serão perdoados. Pelo fato de a falta de perdão ser tão desenfreada em nossas igrejas, não queremos levar essas palavras de Deus tão a sério. Desenfreada ou não, a verdade não muda. O modo como perdoamos, liberamos e restauramos os outros é o modo como seremos perdoados. Ouvi um testemunho em comum sobre um ministro nas Filipinas. Amigos meus que o conheciam de um ministério anterior me mostraram um artigo falando sobre suas experiências. Aquele homem havia resistido ao chamado de Deus sobre sua vida por muitos anos por causa do sucesso de seus negócios. Ele estava ganhando muito dinheiro. Sua desobediência finalmente o alcançou e ele foi levado às pressas para o hospital por causa de um infarte. Ele morreu na mesa de cirurgia e se encontrou do lado de fora dos portões do céu. Jesus estava ali de pé e tratou com ele com relação à sua desobediência. O homem suplicou ao Senhor, dizendo que se ele estendesse sua vida, ele o serviria. O Senhor consentiu. Antes de enviá-lo de volta a seu corpo, o Senhor lhe mostrou uma visão do inferno. Ele viu a mãe de sua esposa ardendo nas chamas do inferno. Ele ficou impressionado. Ela havia feito a oração de arrependimento. Havia confessado ser cristã e frequentava a igreja. Por que ela estava no inferno? Perguntou ele ao Senhor. O Senhor disse a ele que ela havia se recusado a perdoar um parente e que, por isso, não podia ser perdoada. Perdão e crescimento espiritual. Lisa e eu também vimos muitos exemplos da armadilha da falta de perdão em nosso próprio ministério. Quando eu estava ministrando pela primeira vez na Indonésia, fiquei na casa de um homem de negócio muito rico. Embora ele e sua família frequentassem a igreja onde eu estava ministrando, eles não eram salvos. Durante a semana em que estive lá, sua esposa foi salva. Ele foi em seguida, e depois todos os 3 filhos. Houve libertação, e toda a atmosfera da casa foi transformada. Uma grande alegria encheu aquele lar. Quando eles souberam que eu estaria voltando para a Indonésia com minha esposa, convidaram-nos para ficarmos com eles e se ofereceram para pagar pelos bilhetes aéreos de meus 3 filhos e de uma babá. Chegamos e ministramos 10 vezes na igreja deles. Preguei sobre o arrependimento e sobre a presença de Deus. Sentimos a sua presença nos cultos. Havia lágrimas e gritos de libertação por toda parte. Toda a família recebeu ministração novamente. A mãe do marido, que morava na mesma cidade, assistiu a todos os cultos. Ela também havia contribuído com uma grande soma de dinheiro para os bilhetes aéreos das crianças.
Próximo ao final da semana, a mãe daquele homem olhou-me direto nos olhos e perguntou: John, por que nunca senti a presença de Deus? Havíamos acabado de tomar o café da manhã e todos os outros já haviam se levantado da mesa.